E estamos aqui novamente reunidos. E aí, André? E aí, Beleza, tudo bem, man? Tudo, e Como você? foi a passagem de ano? Foi bem, tudo bem, graças a Deus. Pô, da hora. Tranquilo. Vamos Agora fazer um brinde? vou fazer um brinde Brinde a a este ano, 2025. 2025. Tomar aí. Estamos de volta aqui para fazer um bate-papo sobre rock, né? Falar sobre rock sempre é bom, Sempre né, é meu? bom, sempre. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Iron Maiden. Banda gente- que nós nunca falamos aqui, primeira vez. Nunca Vamos estrear. falamos? Iron Maiden nunca. Tem certeza? Absoluta. Falamos do Kiss, de um monte de banda, só que Caramba. Iron Maiden é a primeira vez. Tive a impressão que a gente já gravou alguns vídeos de Iron Maiden. então tô Não, ficando Iron louco. ainda não. A gente já gravou aqui, onde a gente tá. A gente gravou um vídeo que eu não lembro, acho que foi os melhores álbuns do Kiss, algo do tipo. Sim. A gente costuma gravar lá fora, mas tá ruim de gravar lá fora. Tá muito hoje, calor né? também, tá abafado, Algumas- tá demais hoje. É. Então a gente decidiu falar sobre os melhores e os piores, porém, para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar 1 hora de vídeo, a gente vai falar a opinião de cada um, o melhor e o pior do Iron Maiden, né, meu? Sim, exatamente. E deixar bem claro que é a opinião particular de cada um. Não quer dizer que o pior que eu escolher é o pior da banda, não. Sim. É o pior, na minha opinião, pra mim. Pelo E menos não- hoje, né, Pelo meu? menos hoje. Vai Hoje, saber. pra mim, esse álbum que eu escolhi, pra mim é o pior deles, até hoje, pra mim. Mas quem sabe daqui uns 10 anos, sei lá, Pode muda, mudar né? de posição, Pode mudar, né? Vai exatamente. Então, o que vai começar primeiro? Posso começar, vai? Como Por favor. sempre, vou começar. Vamos começar o quê? Com os piores? Com os piores. Então vamos lá, ver qual que o Vamos André falar escolheu o pior, O pior do Iron Maiden. do Iron Vamos ver. Maiden hoje. Qual que é a sua escolha aí, man? Mostra Olha, aí, pessoal. eu vou ser curto e grosso. No pior que eu escolhi até hoje, não tem como não escolher ele, tá? Virtual Eleven. Eita. O segundo disco com o vocalista, ex-vocalista, né? Graças a Deus, Blaze Bailey. Graças a Deus. Esse álbum ele foi lançado dia 23 de março de 98, há 27 anos atrás. Eles gravaram esse segundo álbum, né? Pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele pra ficar na coleção mesmo. Eu só abri ele, ouvi uma vez e nunca mais. É aquele álbum que você compra pra fechar a coleção mesmo, Pra né? fechar a coleção e pra fechar mesmo, porque eu não ouvi até hoje. Eu ouvi uma vez só, depois nunca mais ouvi ele. Eu não sei o porquê que o Iron Maiden gravou esse álbum até hoje. Ele é ruim, ele é fraco, ele quase destruiu a vida do Iron Maiden. Tanto é que na época o Steve Harris, o dono da banda, né, ele ficou tão pra baixo que ele tava decidido a acabar as atividades da banda, a finalizar o Iron Maiden. Foi traumatizante, Ficou né? traumatizante, foi. Esse álbum aqui, gente, na minha opinião, pra mim, só tem 3 músicas boas. A capa é maravilhosa, eu não Ele posso falar salvou nada da bastante, capa. hein? Salvou 3 músicas Sim, aí. só, mas essas 3 músicas São aqui quantas? são um total de 8. 8. A Future Real, The Angel and the Gambler e Lightning Strike Twice são as melhores. O resto é tudo um saco, pra falar a verdade. Como Estáis Amigos, Educated Fool. Como estás, amigo? É muito chato esse álbum. Ah, The Classman também é muito boa essa música. Olha, era mais fácil o Iron Maiden ter lançado um EP do que lançado isso aqui. Então, esse... Como eu falei agora há pouco, o Iron Maiden tava pra acabar. Aí o produtor deles, do Iron Maiden, né? Ele chegou, chamou o Steve Harris e falou: não, vamos fazer o seguinte, em vez de finalizar as atividades da banda, vamos trazer o Bruce Dickinson de volta. Aí ficou aquela coisa, sabe? Muita conversa, muitas reuniões com o Bruce. Aí o Bruce Dickinson finalmente resolveu voltar pra banda. E é o que salvou o Iron Maiden. Porque esse álbum aqui foi um fracasso, tá? Eles vieram pro Brasil em 98, eu fui no show, eles fizeram um show com o Halloween, na época, em 98. Foi um show muito bom do Halloween. Do Iron Maiden, olha, gente, o cara, sabe, o cara é muito mala. Eu prefiro falar pouco porque tem as viúvas do Blaze Bailey, né, que veneram ele até hoje. Nada contra o cara, a pessoa. Porque até então, ele na banda solo dele, eu já ouvi, é legal sim, mas ele não se encaixou de forma alguma com a Iron Maiden. Depois continua o projeto solo. Os projetos solos dele são até... dá até pra ouvir, são audíveis. Dá pra ouvir legal tudo. Mas ele no Iron Maiden, sabe? Foi um momento de desespero do Steve Harris, de pegar um vocalista logo pra entrar no lugar do Bruce na época.
E pegou o primeiro que ele viu na frente, ele já tinha uma certa amizade com a banda. Ele acho que ele já até abriu pro Iron Maiden, ele viu uns Já, shows da banda dele, uma teve, coisa do tipo. sim. E não vingou, ele no Iron Maiden não vingou, ele gravou só 2 álbuns, né? Ele era muito criticado, principalmente Era muito, em shows ao muito. vivo, né? É, muito. Mais do que isso Pra tudo. vocês terem uma ideia, teve um show que no meio da The Number of the Beast, ele esqueceu a letra. Eita. Ficou um vácuo, ficou uns 2, 3 minutos ele só balançando de lá pra cá, pulando de lá pra cá e não lembrava a letra. Teve, não sei se vocês se recordam, do Fúria Metal, que tinha na época. E uma vez foi o Janik e o Dave Murray nesse Fúria Metal dar uma entrevista. E ele foi junto. E até hoje vocês podem procurar no YouTube o que vocês acham. Tá o Janik e o Dave Murray sentados no sofá, o cara entrevistando eles, e atrás do sofá tava o Blade Belly, andando de lá pra cá, O jornalista que tava entrevistando eles falou pro Dave Murray: o que esse cara tem? O Dave Murray ficou vermelho, olhou assim, um olhou pro outro. Aí o Janik respondeu: acho que ele tá ansioso pro show da noite. Então, sabe, assim, tem umas coisas sem nexo. Ele fazia umas coisas assim sem nexo. O Janik Gers, ele chegou a dar uma entrevista e falou que eles não se conversavam. O Blaze Bailey não conversava durante a turnê, não conversava com os integrantes da banda. E aqui o clima estava ficando insuportável. E o Steve Harris, vendo tal situação, falou: vou acabar com a banda, não vai ter mais Iron Maiden. Aí que eu acabei de falar agora há pouco, ele resolveu fazer uma reunião. E nessa reunião aí, pra terminar a banda, deram uma ideia, falaram: não, vamos trazer o Bruce Dickinson de volta. Aí foi quando começou a negociação, tudo, e trouxeram o Bruce. Mas eu volto a falar. Passaram por esse processo. Exatamente. Né? Aí trouxeram o Bruce Dickinson de volta. Só que eu volto a falar, é na minha opinião. Tem gente que venera esse álbum, ama, nada contra. Mas acho que a grande maioria coloca ele entre os piores, né? É, mas na minha opinião, assim, é um álbum O escolhido. Pra ser o pior. escolhido. Beleza? Eu queria ter escolhido esse também, ele sem dúvida iria entrar nessa minha lista de piores, mas eu fiquei com outro. Vou mostrar pra vocês aqui, The X Factor. Olha aí, ó. X Factor, que tem esse Ed, né? Um Ed meio diferente, mais real, né? Puxado pro real. Esse álbum aqui, pessoal, ele foi lançado em 1995. Vou até mostrar um encartezinho aqui pra vocês. Onde nós tivemos aí, como você falou, o Blaze, né? Ele teve a dura missão de substituir o Bruce. Olha ele aqui, ó. Então ele teve essa dura missão, né? Não é fácil pra ninguém substituir o Bruce, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe os pregos? Que pregos? Porque a cruz dele tá feita. Só faltam os pregos. Porque eu trouxe a cruz e você trouxe os pregos pra crucificar ele. Acabamos com ele. Acabamos com ele E hoje. nesse álbum aqui a gente tem como produtor o Nigel Green, fazendo a estreia com Iron Maiden. Que estreia, hein? Coitado. Que estreia foi essa? Então aqui nós temos algumas músicas. Aliás, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, em uma entrevista, o próprio Steve Harris, sabe o que ele afirmou? Que esse álbum daqui é um dos melhores trabalhos do Iron Maiden em que ele trabalhou. Ele mesmo afirma. Então a galera fica meio assim, com o pé atrás. O Steve Harris, ele vivia um período meio conturbado na época, né? Ele tava em separação, né? Sim, tanto na vida pessoal como profissional, com o lance da banda, com a saída do Bruce. Sim. Então as letras aqui tem uma pegada meio melancólica, Sim. as letras desse álbum. Eu te falo, esse álbum, eu acho ele muito melhor, muito superior que o Virtual. Sim, com certeza. também, se fosse pra escolher, sim. No Virtual, o maior problema que aconteceu foi que o Blaze Bailey estava se sentindo muito seguro. Ele pensou: nossa, já vou para estúdio gravar o segundo álbum com Iron Maiden. Então ele achou que já tinha a cadeira cativa. Já pensou: nossa, vou gravar, daqui pra frente eu vou gravar um monte com Iron Maiden, e não foi a realidade. Mas esse álbum aqui, o X Factor,
é um bom álbum. Eu gosto desse álbum. Pois é que Eu falar qual álbum é ruim é meio complicado. É complicado, porque aqui tá envolvido o trabalho, tá envolvido músicos que sabem tocar, que Sim. sabem compor. Então, em meio a tantos lançamentos, em meio a tantos clássicos, a gente tem os preferidos e os Sim, piores. claro. Então não poderia ficar de fora o X Factor, que é um dos álbuns que eu menos ouço do Iron Maiden, tá? A gente consegue perceber também o lance do impacto na questão vocal, né? Essa mudança do Bruce, que agora quis fazer seus projetos solos, por isso que o Easy foi contratado. Então nós ficamos meio que órfãos na época, todo mundo. Existe até hoje os órfãos de Bruce, devido a esse álbum aí. E tem algumas músicas aqui, pra te falar a verdade, a número 3, que é Man on the Edge, é a que eu mais gosto, tá? Ela foi feita através de uma inspiração de um filme sensacional, Dias de Fúria. Já ouviu Sim, falar já nesse ouvi filme? falar já. Filme sensacional, então eles se inspiraram nesse filme para criar essa música. É uma das minhas preferidas. De resto... E hoje em dia, até hoje, nos dias de hoje, o Iron Maiden toca a The Sign of the Cross, que é uma música excelente desse álbum. É muito boa mesmo. Na voz do Bruce Dickinson, ficou ainda melhor. E uma dica pro Iron Maiden, né? Que tal regravar esse álbum inteirinho com o Bruce Dickinson? Seria legal, porque o Bruce manda muito bem em algumas músicas desse álbum aqui. A Sign of the Cross é de arrepiar a hora que ele canta essa música. A Man on the Edge é muito boa também, ele canta bem. A Lord of the Flies é muito boa também. E assim, sempre um álbum ruim, ele sempre aproveita um outro Sim, som, algumas né? coisas. Sempre dá pra tirar alguma coisa, mesmo o álbum sendo ruim. Mas... E só pra finalizar, se pegar as músicas desse álbum e aquelas 3, 4 do Virtual, daria um álbum... É mesmo, pega daria um umas álbum melhorzinhas legal. assim, Daria até um álbum junta as duas. legalzinho, né? É verdade. Mas tá aí, esse foi minha votação do X Factor do Iron Maiden. Agora vamos pro melhor. Vamos pro melhor. O que você escolheu aí, man, de melhor? Vamos lá. Mostra aí. É difícil, né? Uma tarefa difícil. Foi difícil, eu você passei. escolher em meio a tantos clássicos. Olha, do Iron Maiden. foi bem difícil de escolher, tá? Dá pra fazer um top 5 fácil, né? Dá. Você escolhe de olhos fechados. Escolho. Agora, foi bem difícil, porque eu pegava ele, olhava ele, não, esse não, vou esse. Lá, um monte, e voltava sempre nele. Mas esse álbum ele foi lançado originalmente em 2 de fevereiro de 1981. 81. Ou seja, há 44 anos. Caramba. Ele foi o segundo e último álbum com o grande vocalista Paul Di'Anno. Opa. Eu tô falando do Killers. Olha aí, ó. Que clássico, hein? Esse é um clássico. Bela escolha. Clássico mesmo. É um álbum maravilhoso. Pra mim é um dos melhores. Eu não vou falar que é o melhor, porque o que eu acabei de falar foi difícil de escolher. Foi muito difícil mesmo. Ele foi o segundo álbum com o Paul Di'Anno, segundo e último, né? E foi a estreia também do guitarrista Adrian Smith, que substituiu o guitarrista Dennis Stratton, que gravou o primeiro álbum com Maiden e saiu depois. Aí, amigo de infância do Dave Murray chamou ele, o Adrian Smith, ele veio e tocou neste álbum. Este álbum aqui, ele é pesado, é um verdadeiro, como que pode se falar? Um tesouro da época, né? Tesouro da Na época questão mesmo, do assim. vocal. Ele é um dos símbolos primeiros do é um Iron. dos símbolos do heavy metal. Eu tenho 2 versões dele, tá? Eu tenho essa aqui. Qual que é a diferença, mano? Esse aqui, olha, esse relançamento que eu tive, traz a faixa Twilight Zone. A Twilight Zone nunca tinha sido lançado aqui no Brasil. Foi lançado neste álbum aqui, o remasterizado. E essa outra versão que eu tenho aqui em mãos, ela foi lançada nos anos 90, uma versão dupla, um disco duplo, com um disco bônus. No primeiro disco temos The Age of Mark, War Child, Murders in the Rue Morgue, Another Life, Gengis Khan, Innocent Exile, Killers, Twilight Zone, Prodigal Son, Purgatory e Drifter. E tem até aqui dá uma olhadinha. Aqui tá falando que dá pra usar como CD multimídia no computador. Isso, dá pra usar como multimídia. E no segundo, a Twilight Zone, né, a 10ª. Isso, olha, no segundo álbum, esse aqui, ó, que é um disco bônus que saiu na época que eu comprei. Ele vem, gente, olha, aqui, nesse bônus disc, ele vem o single Woman in Uniform, tá?
E vem também o lendário Made in Japan. Opa! Vem ele completinho aqui. Ou seja, vem um single e um EP aqui. O single é Woman Uniform Invasion e Phantom of the Opera. Aí vem o Made in Japan aqui, que traz Innocent Exile, Killers, Watch Out, Remember Tomorrow e Running Free. Não conhecia esse álbum. Isso aqui foi lançado nos 10 aí. Essa edição foi lançada nos 10 anos de Iron Maiden. Teve de todos, teve do Summer in Time, The Number of the Beast, o primeiro, inclusive. Agora, sobre as faixas, são temas assim, digamos assim, angustiantes, assim, são músicas assim que eles escreveram, assim, colocando assim a própria vida pessoal nas músicas, como na faixa Watch Out. Watch Out fala de uma criança que cresceu revoltada porque era de família rica, tudo, e a mãe era uma rainha, ela nunca conheceu o pai, não sabe de quem é o pai, e cresceu com essa revolta, né? E cada música aqui é um pedaço, assim, é uma lenda mesmo esse disco. Eu ainda vou pegar ele em vinil. A capa, se você pegar a capa pra ver, você vai ver vários detalhes nela, detalhados dela assim como, por exemplo, dá uma olhada. Não sei se dá pra vocês perceberem, uma janela no fundo que tem ali, ó, cortinas verdes, tem uma pessoa olhando. Essas mãos segurando a camisa do Ed, diz a lenda que é da Margaret Thatcher, ele matando ela, o machado. Tá louco. Olha, e foi o segundo e último álbum com o Paul Di'Anno, como eu já havia falado agora há pouco. E o que acontece? Após esse álbum, ele começou a ter um envolvimento sério com bebida, com drogas, né? E começava a faltar os shows, começava a não ir nos ensaios, começava a ignorar a banda, começou a falar mal do próprio Iron Maiden. Steve Harris ficou doido, né? Aí fizeram uma reunião e colocaram ele pra fora. Ele foi expulso. Mas olha, é um excelente álbum. Da hora, excelente álbum. Né? E deu um novo direcionamento pro Iron Maiden depois que ele saiu, né? Que daí entrou o Bruce Dickinson. Mas olha, é um álbum que eu recomendo pra todo mundo. Killers. E só uma curiosidade: a Killers tem outra versão. Hoje em dia é fácil de você achar na internet, acho que no Spotify, no YouTube você acha. Antigamente não. Mas ela tem uma versão com a letra alterada, muito legal também. Então esse pra mim é um dos melhores Iron Maiden. Vale a pena e eu vou pegar em vinil também. Killers. Legal aí, ó. Ele não escolheu um cogruas. Esse foi raiz na escolha, né? Raizão mesmo. Então eu vou ser Nutella aqui mostrar pra vocês esse álbum aqui, que é um dos meus favoritos. Fiquei muito em dúvida, né? Tava entre esse e o The Number of the Beast, que eu gosto muito também. É um excelente álbum também. Mas eu vou ficar com o Power Slave. Olha só. Ótima escolha, hein? Power Mandou Slave, bem. Um dos clássicos, principalmente começando. Mandou bem. O que tem ruim nesse álbum aqui? Só a capa aqui, ó. A capa é Destrói boa. tudo a capa. A seleção de músicas são boas, são clássicos aqui. Aliás, essa capa aqui tem muitas curiosidades, meu. Essa tem capa aqui é sensacional. Você consegue ver uns easter egg aqui por dentro. Tem o Mickey. O Mickey, eu desenhado. Vi o Mickey. Tem uma frase escrita Indiana Jones. Tem a assinatura do próprio artista aqui. Eu acho de coisa. Valeu. Eu acho que é o Mickey que tá aí. Mickey was here. Tá até desenhado, acho que é nesse cantinho. É que de CD a gente não consegue praticamente visualizar, mas você pega a capa do vinil, você consegue ver todos esses detalhes específicos. E esse álbum aqui, ele foi lançado em 1984. E uma curiosidade desse álbum é que ele contou com a mesma formação do álbum anterior, sim, que foi o Peace of Mind. Exatamente. Entendeu? Então foi exatamente a mesma, algo inédito, né, para Iron Maiden na época, que eles conseguiram fazer a mesma formação e lançar esse álbum. E aqui nós temos, né, como produtor, o Martin Birch, é isso? Isso. Que ele, né, participou de vários projetos do Iron Maiden e ele se aposentou, o próprio Iron Maiden, fazendo o último álbum que foi, acho que o Fear of the Dark, se não me engano, em 1992. E aqui é um álbum que entrega absolutamente tudo, galera. Nós temos aqui, ó,
Começando com Aces High, É um puta clássico essa música. 2 Minutes to Midnight. Muito boa. Já destrói. E logo em seguida, a gente tem o Lost for Words, que é uma música só instrumental. Só instrumental, exatamente. Se não me engano, é a terceira música instrumental que a banda fez na carreira. E acho que não fez outra depois disso. Eu não sei esses álbuns mais recentes. Não. É a terceira. E nós temos aqui a própria Power Slave, né? Ela é... Power Slave, olha. Power Slave, ela fala sobre o poder, como corrompe o ser humano. Isso, exatamente. E o próprio Bruce Dickinson, ele disse que ele fez aí essa letra do Power Slave. Por quê? Porque ele estava se referindo também à banda. Ele falando um pouquinho sobre a banda, como o poder pode corromper o ser humano. Estava um sucesso, né? 1984, Power Slave, pô. E na época desse disco aqui, a turnê foi a maior do mundo. Verdade. Foram 187 shows. Sim. E ele tava pensando até em sair da banda. Depois que da turnê desse álbum, ele tava decidido a sair da banda. Mas por quê? Não porque ele não tava gostando mais do Iron Maiden, não é isso. É o estresse mental, o cansaço mental que o cara tava tendo. Foi daqui que surgiu o álbum Live After Death, o duplo ao vivo deles. Dessa turnê A aqui. A turnê passou aqui pelo Brasil, Passou pelo Rock in Rio, Rock né? in Rio em 85. Exatamente. Foi assim, é um álbum que eu tiro o chapéu também, que fiquei em dúvida se eu pegava ele, eu pegava o Seventh Son, ou Killers. E Então, essa última música, Ancient Marine, Ruin ela, of Saint ela tem 13 minutos. 13 se não me engano, minutos. E fala sobre um marinheiro, né? Que tem uma maldição, É um fala clássico. romance, né? Tem é até referência a um poema, né? Isso, tem até um livro falando sobre esse poema, Rime of Saint Mary, a rima do marinheiro ancestral. Legal. É maravilhoso esse álbum. Sinceramente, ó, eu não vejo defeitos no Power Slave, tanto que foi a minha escolha de ter, eu só tenho um vinil, né, do Iron Maiden, que foi a minha escolha ter o Power Slave. Fala um pouquinho do vinil. O vinil, pra quem não sabe, né, eu mostrei, né, no vídeo passado, tem aquele famoso efeito Zoetrope, né? Sim. Onde você consegue ver as imagens se mexerem, etc. Mas muita gente, né, como eu, fui meio, entre aspas, enganado, que eu não sabia que esse tipo de efeito só poderia ser visto através de uma câmera, de uma configuração especial de celular, ou um aparelho de som muito potente que tem a tal luz, que Sim. tem a tal rotação, que no caso a maioria não tem, né? É uma tecnologia que ainda não tem aqui no Brasil. Não, tem, mas é que poucas poucas possuem. pessoas têm. Então tem esses normaizinhos que a gente tem. É, porque aquele negócio, vinil aqui no Brasil, gente, é uma pena. Falam que tá voltando. Não tá voltando. Cada vez mais caro, Tá né? cada vez mais caro. Agora não temos mais a iMusic, né? Exatamente. Que salvava a gente, Salvava lembra? a gente, eu e ele compramos bastante vinil na iMusic. Lacrado por R$150, duplo por 180. Eu comprei umas semanas atrás aí o Headless Cross do Black Sabbath, um remasterizado, relançamento legal. Eu achei... Cinza, né? Cinza. Não, é transparente. É translúcido, é verdade. Translúcido. Eu paguei R$260. Paguei um preço bom até. Foi bom? Mas quando lançou, gente, tava R$700, tava. Não dá. Um desse Não dá, hoje em dia vai não dá. na média de uns R$450. E aqui no Brasil, as gravadoras, infelizmente, não acredito eu que não vão relançar Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath, Ozzy Osbourne e outras bandas em vinil aqui. Mas não sei, alguma versão nacional, aí já lança em CD. Não, eu quero dizer em nacional mesmo, nacional. Versão nacional não vai lançar. Difícil. Mas é isso É mesmo. isso. Gostou Valeu, de falar gostei. um pouquinho sobre Fala um o pouquinho Iron do Maiden? E a gente vai fazer outros vídeos também, a gente quer que vocês deixem umas sugestões, tá? Exato. Inclusive do Iron Maiden, que é o primeiro vídeo que nós fazemos do Iron Maiden, a gente pretende fazer outros. Vocês falam, põe aí na descrição. Tem alguma sugestão de vídeo, tema, visita algum local? Iron Maiden, só comentar tal. aqui, galera, beleza? Tá bom? Um feliz ano novo pra todo mundo, tá? Primeiro vídeo de 2025. Muito né? rock and roll pra todo mundo. Aí sim, bora ouvir Iron então, Bora né? ouvir Iron. Aí, meu garoto. Menos o virtual e o Accept. Exato. Valeu, galera. Tchau.